Oi, gente, tá começando mais um Sucesso a Tiracolo. Como vocês sabem, toda segunda e sexta, 19 horas, tem Sucesso a Tiracolo. Um prazer imenso ter você aí do outro lado. Muito, muito, muito obrigada. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, pega essa dedola, vai lá, pá! Inscreve no canal, já compartilha também essa live, porque quanto mais pessoas souberem do podcast, mais possibilidades de sucesso podemos dar para as pessoas. Olha essa Sil Esteves, hein, menino? Ela tá demais, ela tá demais. Demais mesmo esse lugar que eu tô, que é o Old School. Old School fica localizado em São Paulo, capital, no bairro do Cambuci. Cara, isso aqui é incrível. Ele é o maior pinball da América Latina, né? Para visitação é aberto aos sábados, mas se você quiser comemorar aqui seu aniversário, é festa de casamento, é quando o divórcio, que está super, né, em roga hoje em dia, vem comemorar aqui no Old School, fala com o Kobe e vem para cá, porque o lugar é incrível. Geta, sem mais delongas, agora eu vou apresentar aqui para vocês um cara que vai... Olha, primeiro que ele tem um senso de humor lá em cima, nas alturas. E ele é um cara super competente. Vamos entender um pouco mais sobre o trabalho dele. Ele é advogado, ele é radialista. Vamos saber mais. Uma salva de palmas para ele, Dr. Mário Rica. Oh, obrigado. Dá direito a palma e tudo? Aqui é direito palma, querida. Aqui... Dá direito a palma e tudo? Aí eu já fiquei bem. Não, falar para um advogado que dá direito a alguma coisa não dá um medo. Já estou com direito. Isso aqui já estou sentindo aqui. Já está gostando? Já tem cachê, pelo jeito, né? Porque aqui já tem cachê. Já deve ter. Tem. Já estão me devendo. Pronto. E é isso. Quer dizer, o advogado já começou gongando o podcast. Já estou aqui já há 10 minutos, já estou sentindo assim que... Mas tá feliz. Tomou um drink, olha, já me deram até uma água. Olha, água, cerveja. Lá no meu programa não tem nada disso. Nada. Né? É uma seca, parece festa de camelo. É uma seca total. Ali o convidado tem hora que ele fica assim olhando para mim, olha para o copo e olha, eu falo, calma que vem, não é? Isso eu ia fazer. Aqui não, aqui é essa recepção maravilhosa. Que é abundância. Querida, obrigado pelo convite. Estou aqui com o maior prazer. Meu amigo. Aliás, você esteve no meu programa, foi um sucesso. Adorei, menino. E o pessoal gostou de você, olha só. Que loucura. Olha só. Eu falei, pô, eu vou entrevistar, vou falar o que para essa menina? Porque a gente não se conhecia, então, não é? Aí tem essa coisa, você não conhece a pessoa, vou lá entrevistar. Eu não sei se eu pergunto, se eu não pergunto, se eu falei alguma coisa errada. Mas foi legal, logo foi de legal, cara, né? O pessoal elogiou, até curtiram. Não, eu achei legal. Curtiram, compartilharam. Compartilharam. Eu que não entendo muito aí da... Não pode falar informática, diz que é velho, né? A informática diz que está ficando velho. Não, isso é coisa de velho. Então já me ensinaram lá, tem que falar internet. Sites, internet. Coisa de informática já, né, tipo, vai entregar a idade. Informática é aquele cartãozinho que a gente recebia antes, ensino computação para iniciantes. Isso, é informática. Então agora estamos no mundo da internet, eu estou na rádio, quer dizer, eu estou começando a me familiarizar. Estão me ensinando o que diz. Pede para o pessoal pôr lá, clicar, como é que é? Inscreva-se. Inscreva-se no canal. O que eu mais estou falando agora, depois da área jurídica, inscreva. Daqui a pouco eu estou numa audiência, eu vou falar para o Meritíssimo, com toda licença, dá para você dar um clique e inscreva-se. Curte a minha live. Curte a live. Mas seria legal você chamar os juízes para participar. Vou chamar desembargadores, tem juízes, os colegas advogados já estão indo com frequência, de cada um de uma área. Hoje, inclusive, também levei um pessoal para falar de INSS. Quer dizer, cada dia... É um assunto diferente, um tema diferente. Quando falou... Vamos falar de INSS, você imagina, a audiência foi bem, porque todo mundo quer se aposentar, todo mundo quer saber se é possível. Então, fiz um trocadilho lá, conversei com um especialista em INSS, e cada dia eu falo de alguma coisa. E solucionou casos de ouvintes? Como que foi? O ouvinte, ele entrou em contato, teve gente que acha que não tem direito à aposentadoria, mas tem. Tem aquele que nunca contribuiu e quer ter o direito. A mulher, por exemplo, que aos 62 anos, ela pode se aposentar, mesmo não ter contribuído todos os anos. Quer dizer, existe a dona de casa, né? Então, existe algumas coisas. Ele deu o site lá do INSS que você entra e no teu celular você já vê se você tem direito à aposentadoria. Coisa que o pessoal, o leigo, né, ainda não é obrigado a saber. Exatamente. Então, tem essas ferramentas que podem ajudar o cidadão, né? Hoje é o tal negócio. Ele baixa o aplicativo do INSS, ele tem tudo, a vida dele lá. Ô, Mário, me fala, você viu que o Mário gosta da fofoca, né? Baixa lá, tem a vida dele toda lá. Ô, Mário, você já é bem conceituado dentro da área como advogado e tudo mais. Qual a sua especialização dentro da... Não, eu faço civil.
E na área criminal, eu me especializei em lavagem de dinheiro, corrupção, ativa e passiva. Isso é um mercado dentro da minha área que já defendi político, já defendi funcionário público, corrupção ativa ou passiva. Então, porque na realidade não é que a gente defende a corrupção. Tem gente que fala, o advogado está defendendo o bandido porque ele é bandido também. Não é nada disso. Todos... Isso é uma boa pauta para você falar, porque é uma pergunta interessante. Não é isso. Então, todos nós temos o direito à defesa. Você sai agora com o teu carro, você atropelou uma pessoa. Não atropelei, não. Mentira sua. Pode atropelar. Não, eu não falei. Então, a pessoa atropela alguém. Então, ela se torna o quê? Foi um homicídio. Certo. É culposo? Olha. É doloso? Ou seja, você já precisa de um criminalista. Não estou dizendo se você tem razão ou não, mas você tem direito a quê? A uma defesa, a falar que... Porque ninguém sai na intenção de manhã dirigindo e falar, hoje eu vou matar um. Não é isso. Aconteceu, é um acidente, mas tem um processo jurídico. Então, você tem o direito à defesa. A mesma coisa quando a gente fala em corrupção. Existe a corrupção? Existe. Agora, de que forma foi feita essa corrupção? Foi oferecida? Foi pedida? Foi coagida? Porque ela tem indenizações diferenciadas para quando você... É indenização que fala quando você é obrigado a pagar uma pena? Não, você não é, como, não é obrigado a cumprir uma pena? Isso? Quando você é obrigado a cumprir uma pena. Condenação. Condenação. Você foi condenado e vai cumprir a pena. Aí que entra o advogado. É diferenciado para se for passiva, se for ativa? Lógico. Hoje, se você entrar hoje numa delegacia por algum delito e você foi pelo culposo, é uma coisa. Culposo é uma culpa sem intenção, ou seja, eu tive a culpa, eu tenho que ser responsabilizado, estou assumindo. Okay. E existe o doloso. O doloso é o dolo, ou seja, eu quis. Nós já tivemos casos, por exemplo, de briga de casais. Aliás, teve um, inclusive, que rodou na internet. O sujeito tá namorando, ele foi colocar a namorada no carro, a namorada falou alguma coisa que ele não gostou, aí ele deu um empurrão na namorada. Então, ele deu um empurrão, só que a namorada estava de salto, ela caiu, bateu a cabeça e entrou em coma. Ou seja, se você perguntar para mim, esse sujeito teve a intenção de matar, de criar um homicídio, de agredir a esse ponto, não é verdade, mas aconteceu. Então, quando eu dou um empurrão em alguém, eu estou assumindo o risco da culpa. A responsabilidade. Eu te dou um empurrão agora, pode ser um empurrão que não vai acontecer nada, mas se eu te der um empurrão e você bater na máquina e fraturar a cabeça e você vier a falecer... Então, eu vou falar, não era meu dia de sorte hoje, hein? Mas caramba. Aí, então, hoje na delegacia, quando no primeiro ato, o delegado vai avaliar de imediato, na hora da ocorrência, se isso é culposo ou se foi doloso. É lógico que quando a gente pula para o doloso, a pena vai lá em cima. Culposo tem os benefícios. Reduz. Que doideira. E o doutor Mário, me fala uma coisa. Você decidiu, você escolheu sua profissão ou foi escolhida por outras pessoas? Não, é incrível porque a minha trajetória ela é o contrário, né? Primeiro porque eu venho de família humilde e aí eu comecei a trabalhar aos 9, 10 anos, eu era engraxate, aquela coisa toda, mas aos 12 anos... Nossa, eu não sabia disso. Eu era engraxate na Avenida do Cursino, aqui perto. Sei. Na esquina dos Três Tombos. Para quem está ouvindo, talvez nem sabe o que eu estou falando, mas é aqui na região do Jardim da Saúde. Então, Três Tombos é conhecidíssima. Os Três Tombos, a Dom Vilares. E o que acontece? Tinha uma padaria, eu era engraxate, mas eu já sonhando com coisa maior. E aí eu fui trabalhar na Globo, na TV Globo, como office boy, que na época se chamava Contínuo. Nossa! Ninguém vai saber o que é isso. Contínuo. É bom fazer esse corte, que é interessante. É bom cortar, talvez, que Contínuo vai entregar a minha idade, embora eu tenha poucos anos. E aí o que acontece? Aí eu fui ser Contínuo e fui trabalhar na Globo, na Praça Marechal Teodoro, quando a Globo era na Praça Marechal. E lá eu trabalhei praticamente uma semana e já perdi o emprego. Por quê? Olha que sucesso. Porque eu conheci o Silvio Santos, que na época ele pediu para comprar um sanduíche e eu fui muito rápido para comprar o sanduíche na padaria e voltei. E aí ele disse, pô, você é um The Flash, com 12 anos e tal, mas também comprar um sanduíche de queijo o Silvio Santos não é para qualquer um. Você já queria mostrar serviço. Lógico. E aí ele me puxou para ser boy dele. Então eu saí da Globo. O próprio Silvio Santos? O próprio Silvio, então ele me tirou da Globo Silvio. E foi para o Silvio,
E aí eu fui trabalhar, na época ele não tinha estúdio, não tinha nada, era a casa dele lá no Ibirapuera, era uma casa que era o próprio estúdio. E aí começamos a trabalhar, foi lá que eu conheci o Gugu também era um boy, que era o Augusto Liberato, ali era o Augusto Liberato boy, né? Era o boy, todos nós garotos. E foi indo, aí eu entrei no SBT na inauguração do famoso, que não era TVS, né? Porque agora é SBT. TVS. E que era o pessoal da Tupi, aquela coisa toda. E depois, o Gugu, quando tinha mais ou menos 16, 17 anos, nós fomos fazer um programa de rádio na Rádio Capital, quando era na 9 de julho. Que hoje a Rádio Capital é outra Rádio Capital, mas naquela época era na 9 de julho. Caramba! E a gente fazia sessão premiada, música premiada. E que depois o Gugu começou a fazer o Sessão Premiada no SBT, um dos primeiros programas. Aliás, ele só entrou nessa porque na época tinha o Ademar Dutra, que não é do teu tempo. O Ademar Dutra era o braço direito do Silvio Santos. Mas tem que conhecer Ademar Dutra. Ademar Dutra. Ele pegou uma gripe forte, me lembro como se fosse hoje, nós estávamos todos no estúdio, e o Silvio Santos falou, loirinho, né? O Gugu loirinho, olhos azuis, aquela coisa toda, falou, põe um terno e gravata nele e põe ele para fazer o Sessão Premiada. E ele entrou para fazer aquele Sessão Premiada. Primeiro toque, o telefone, né? Ligava para casa durante o filme. Primeiro toque ia atender, o segundo toque, a palavra-chave e tal. Bom, chega, aparecia no meio do filme as palavras. Isso. Então, foi ali que o Gugu começou. Só que nessa época eu entrei de férias. Era um mês de férias. E eu saí, eu não conseguia ficar parado. E aí me chamaram para fazer 30 dias para vender consórcio. Eu falei, puxa, vender carro com 18 anos e tudo. Mas como eu fui vender consórcio, e na época, nesses 30 dias, era uma época boa, isso em 1987, 88, tem tempo, hein, gente? Então, aí eu vendi, acho que uns 50 e poucos carros. O salário que eu ganhei de 50 carros, deu para me comprar o meu primeiro carro. Aí o que eu fiz aos 18 anos? Voltei para a televisão e disse, fim de carreira. Não é o que eu quero televisão. Porque quando eu tinha 18 anos, a ambição minha era, eu precisava ganhar dinheiro, eu queria casar, eu queria ter família, não era só o status. Fazer aquele caminho mesmo que todo mundo pensa. E a televisão, o pessoal sabe até hoje, é um caminho, você vai devagar, você ganha teu salário, e quando você vende 50 carros, você ganha uma comissão. Aí eu comprei meu primeiro carro e saí do ramo. Mas sempre com aquilo, puxa, eu larguei a televisão. Né? Ficou isso na cabeça. Ficou isso na cabeça, mas não é para mim. Eu vou vender. Eu descobri que eu era vendedor. Deu para reparar que eu... Não reparei. É bom observar. Você não fala... Eu falo um pouco... Aliás, deixa eu aproveitar esse momentinho. Fala para o Fábio aqui. Fábio, entra. Oi, pode entrar, porque Fábio? Tem direito também. Direito. Aqui. Gente, acho que eu vou implantar isso no... Tem que implantar no seu programa. Eu estava pensando em oferecer duplicata no meu programa, o cheque. Aqui não. Aqui o chefe Fábio, ele faz, olha, batatas rústicas, tem também croquete. Fábio, eu vou te levar lá para a rádio, lá você faz esse... Os convidados já está difícil de sair na hora de ir embora com isso. Aí, só não pode ser segunda-feira, que segunda-feira ele é meu. Não, é meu, porque olha aqui, tá aí. E para você que vier conhecer o Old School, também pode contar com a cozinha maravilhosa de Fábio. Muito obrigada, viu, Fábio? E aí você descobriu que você era um bom vendedor. Eu era vendedor. Aí comecei a ganhar dinheiro, realmente consegui fazer uma carreira no consórcio. E sempre consórcio de carros? Consórcio de carros. Mas depois de 8, 10 anos, eu resolvi ter o meu próprio consórcio. Resolvi ser dono de consórcio. Mentira. Isso com quantos anos? Já com mais ou menos uns... Não, mais ou menos não. Tinha 20 anos. Nossa, super novo. Com 20 anos eu comecei... Eu falei, vou ser dono de consórcio. Viu que dava para ganhar grana? Dava, mas o problema do consórcio naquela época, ele era regido pela Receita Federal e você tinha que ir até Brasília, tinha uma trajetória para você ter a carta, na época se chamava carta patente, até hoje para ter banco, para ter consórcio, você precisa ter autorização da Receita Federal. E aí eu consegui a autorização da Receita. Mas também durou pouco, porque em 1990, eu consegui montar o consórcio, em 93... 500 administradoras de consórcio foram liquidadas no estado de São Paulo. Ai, meu Deus. Tem grandes nomes aí, quem é da época vai lembrar. Por quê? Porque era Receita Federal, podia ter consórcio. Da noite para o dia, na época do Funaro, ele entendia que consórcio era uma administradora de bens, ou seja, ele administrava bens de terceiros.
Certo. Da noite para o dia, ele colocou esse... Como ele achava que mexia com dinheiro, e mexe, ele mudou para Banco Central. E aí as 500 administradoras que foram liquidadas, elas não se enquadravam para entrar... Como é hoje. Hoje, para você montar um banco, você tem que ter dinheiro para ficar de garantia no banco. Sim. Abrir um CNPJ de banco é fácil. Agora, ter a carta e autorização do Banco Central para operá-lo, você tem que ter... Principalmente o capital de giro, né? Porque Você tem que ter o dinheiro. Você tem que ter o dinheiro. E você começando um consórcio? Eu não tinha patrimônio, nem eu nessas 500. Mas quando eu estou falando dessas 500, são nomes fortes, nomes grandes. Certo. Grandes nomes, na época, fecharam os consórcios. Na época teve Garavello, que já não existe mais, Camargo Soares, grandes nomes, fecharam as portas. E aí eu fiquei desempregado. E aí tudo bem, porque você jogou tudo no consórcio. E aí eu comecei tudo de novo. E como na época eu me casei com uma arquiteta, e aí nós começamos a vender projetos e virar um escritório de projetos. E aí, durante 16 anos, nós conseguimos montar uma empresa de arquitetura, que hoje eu tenho a minha, ela tem a dela, porque nós já nos separamos. Certo. Mas então ficou a empresa de arquitetura. Mas quando eu ganhei, vamos dizer, aos 30 anos, eu estava bem financeiramente, mas eu não estava bem comigo, porque quando eu estava em algum lugar, a primeira pergunta que vinha era: você é o quê? Eu sou comerciante, eu sou... Porque eu não sou nem arquiteto, nem vendedor, porque nem... Porque você viu que vendia bem, mas você sentia falta de ter uma profissão. O quê? O que é? E como eu já estava estabilizado, eu falei, sabe uma coisa, eu vou fazer aquilo que eu gosto, que é a advocacia, defender alguém. Eu tinha aquele sonho de entrar num tribunal e falar... Você nunca tinha pensado em estudar? Não. Estudar eu já tinha, eu só não tinha feito faculdade. Sim, você estudou outras áreas, mas estudar... Não, eu não cheguei direito. na faculdade. Eu estudei preparando para a faculdade, mas eu não fiz a faculdade. Só que aos 30 anos, eu fui lá e entrei para a faculdade. De direito. De direito. E aí entrei só para ter o diploma. Que era o que precisava na época. Só para ter o luxo de falar para os amigos, Me formei. Eu sou advogado. Mas não esperava... Você não pensava que ia ter esse sucesso? Não, aí eu me formei, ao contrário de alguns amigos que precisavam da famosa OAB, eu não precisava, só precisava do diploma. Mas eu tive a felicidade que o exame da OAB, até hoje, 85% de reprovados anuais. Cara, eu lembro uma amiga, na minha faculdade, além de artes cênicas, eu sou formada em publicidade e propaganda também. E essa menina, ela resolveu fazer direito. E ela morria de medo da prova, tanto é que ela reprovou inúmeras vezes. Não, mas a maioria reprova, isso eu posso dizer isso com muita propriedade. A maioria é bom aluno na faculdade e chega na OAB, ele entrega os pontos. Mas a maioria, porque são 2 fases, ele não passa da primeira fase. O nervoso, e olha que você pode fazer com consulta, hein? Caraca! É com consulta. Só não pode levar as peças, mas o livro você pode levar. Mas o nervoso é tanto que ele acaba reprovando. E o meu era ao contrário. Eu vou fazer o AB porque tem que fazer. A faculdade acabou, me formei, toda aquela cerimônia bonita, aí começa a empolgação. Eu falei, bom, já que eu cheguei até aqui, vou tirar o AB. Eu terminei a faculdade em dezembro, em janeiro de 98, eu fui fazer o AB e eu passei na primeira fase. Até a família falou, você comprou. Não. Ninguém acreditou. Você comprou, porque você não tem perfil de advogado, você não vai ficar aí estudando advocacia, ganhando dinheiro na arquitetura, você não precisa de aquelas conversas. Sim. Falei, não, eu vou fazer. Bom, agora na segunda eu vou tomar pau, tenho certeza. Aí vou lá, faço a segunda. Já rezando. Já rezando. Mas aí o que acontece? O segundo exame também tem oral, né? É presencial com os desembargadores. E como eu volto a dizer, eu falo muito pouco, né? Eu sou muito comedido. Né? Então eu fico muito quieto. E aí teve o tema lá, discuti o tema, fiz a segunda prova, para minha surpresa, quando eu vi que eu passei, realmente eu não acreditei. Falei, passei. Na segunda fase. E nessa época eu comecei a fazer o estágio, então somente com grandes advogados. Teve Miguel Reale Júnior, teve grandes advogados. E aí eu comecei a pegar aquela coisa. Aliás, o que me motivou, que no processo do consórcio, eu conheci um juiz federal, e que ele me ouvia lá para as coisas do consórcio, numa ação de consórcio, no fechamento do consórcio, e um dia o juiz olhou para mim e falou assim, você tem um olhar, você passa credibilidade, você tem um olhar que fala a verdade. Eu falei, não faz assim, meritíssimo. Então, aí ele falou, você tem que ser advogado.
não faz assim. Não faz, não, dá abraço aqui, cara. Que isso? Dá essa absolvição logo. Vamos Nervoso, resolver esse problema logo. pô. Vamos acabar com isso aqui. E ele falou: não, você tem olho de advogado. Que legal. Invista na profissão. Bom, aí eu me formei e aí começou a aparecer os primeiros casos. E graças a Deus eu tive grandes casos e tive grandes resultados. E aí eu comecei a deixar um pouco, o escritório continuou de arquitetura, mas eu comecei com a advocacia, e aí foi crescendo, já são praticamente 30 anos com estágio e tudo, 30 anos na profissão. Agora, é lógico, hoje eu tenho que me dividir entre as empresas, a arquitetura, a advocacia, e aí eu vou anunciar a minha empresa na Band, eu fiz Rony Fon, muitos programas. Qual a empresa que você está falando? A Rica Regularização de Imóveis, que é uma empresa que imóveis em São Paulo. CEO. Isso, exatamente. Lá é o meu ganha. Ali é a fonte, é ali o meu ganha-pão. E a advocacia, que fica no mesmo prédio, que aí eu defendo, já defendia os fiscais da prefeitura, já defendi grandes nomes aí, porque sou conhecido. Aí eu fui fazer Rony Fon, fiquei muito tempo no ar. O Rony me deu uma força. Aliás, eu falei com ele hoje. Ele, puxa, me deu Rony Fon. Eu amo vocês, é um cara maravilhoso. Então, gente da melhor qualidade, me ajudou, fez o meu merchan, e aí eu continuei nessa trajetória. Aí eu fui fazer... Você já estava feliz na carreira de advogado. Porque existe uma coisa, a gente luta para o financeiro, depois você tem que lutar pelo que gosta. Pessoal, e quando você faz o que gosta, você não vai trabalhar mais. Eu, por exemplo, embora eu faça muitas coisas, eu acordo de manhã para me divertir. Ainda mais agora, eu me divirto o dia inteiro. Eu chego à noite e falo, puxa, hoje é como se fosse no parque. Tem gente que fala, Rica, vai viajar. Eu falo, pô, mas aí eu vou deixar o parquinho, porque viajar pode ser tipo um emprego, entendeu? A rádio para você tem sido um momento de diversão? Então, a rádio foi o que aconteceu. Por que eu voltei? Voltei, não. Eu nem sei se eu voltei para a rádio, porque como eu fiz a rádio, era tão menino, 16 anos, eu fui anunciar na Band o meu produto, aí eu conversando com o meu Mário, com a agência falou que a minha voz era grossa, que ela é rouca, né? Ele falou, por que você mesmo não vai para a rádio e anuncia o teu próprio produto? Já que você só fala da Rica, você fala da advocacia, o tempo inteiro, por que você já não vai para a rádio? Eu falei, se você arrumar. Aí eles arrumaram a Rádio Trianon, na Paulista. Aliás, isso daí, do dia 15 de julho, eu já estava no ar ao vivo, dia 18. Olha isso. Mas como teste, para ficar um mês. 18 de julho. Você não sabia se ia rolar. E o programa já era o quê? Diário? Não, aí a produção Semanal? falou, não, diário, tinha que ser diário, porque tinha aquele horário da meio-dia a 1, já tinha uma pessoa, inclusive ele tinha saído já de 20 anos, existia já um público daquela meio-dia a 1. E a rádio precisava de alguém que, naquele horário, meio-dia a 1. Só que eu ia ficar só por um mês, para que eu possa, até para aprender e tudo e tal. Eu falei, aí teve amigos que falaram, Rica, você precisa entrar na rádio e falar assim, oi, gente, oi, pessoal, como é que está? Estamos na Rádio Trianon. Eu falei, gente, não vai rolar, esse baile aí, não vou participar. Eu não consigo fazer tipo assim, é o que eu estou sendo aqui agora. O que eu falo aqui, eu falo na rádio, você já viu. Isso, já fui lá, é o que eu faço aqui. Eu falei, gente, se for para impostar a voz, se for para falar cantado, se for para... não vai dar certo. Então, aí chegar no primeiro dia, na estreia, que eu estava até temeroso, falei, como é que vai ser o primeiro dia? O meu primeiro programa foi aquela época que pegou fogo na 25 de março. Nossa. E como eu mexo com regularização de imóveis, eu conheço o pessoal de bombeiro e tudo, e para minha sorte, o primeiro convidado que me arrumaram foi um coronel do bombeiro, coronel Ferraz. E eu já sabia, ou seja, a minha linguagem com ele. E aí eu falei, vamos lá, coronel. E aí eu entrei, mas aí eu, contra todos, falei, gente, como é que eu faço? Então seja você, fala do teu jeito. E aí eu me apresentei com o coronel, estamos pela Trianon 740, estou pelo YouTube, quer dizer, eu fiz o meu merchan, Facebook, Instagram, e comecei a bater papo. Quando eu fiz o primeiro programa, a produção, o pessoal da rádio falou, Rica, não muda. Seja você. Avalizaram também, né? Não, avalizaram. Falou, se você errou e diga no ar. Errei, começa de novo. Isso, é ser humano, é rádio, normal. não é TV. Isso. É rádio. Está me ouvindo, mas eu... E assim foi, já estou... Aí eu fiquei mais um mês, 2 meses, e agora o contrato já está indo até dezembro. Que máximo, mas parabéns, já, então agora, e a partir de amanhã estaremos no YouTube ao vivo, que também não sei ainda. Não, vai ser maravilhoso. Não sei,
como é que Aliás, vai já ser. está rolando aqui embaixo, tem o seu link do seu programa, para o pessoal já se inscrever. Já me falaram isso, hein? Tem que se inscrever. Eu não sei o que vai dar. Se você vai ganhar alguma coisa, ou se eu vou ganhar. Mas, ó, clica lá, já me falaram, avisa lá, clica no YouTube, Isso. Mário Rica. E no Instagram eu estou também como Mário Rica, ao vivo, todo dia, da 12h a 1h, e no Facebook também ao vivo. Ótimo. Todo dia também? Todo dia, todo dia. Todo dia. O rapaz Agora, não para, cara. Agora eu fui obrigado a trabalhar, né? Depois, eu achei que eu ia parar, só que agora eu estou com um compromisso todo dia lá na Paulista. Fazer aliás, assistam, o programa é maravilhoso, eu adoro. É um bate-papo. É um bate-papo, é uma delícia aí. Toda sexta-feira o pessoal de teatro, cantores, área da cultura ficou para sexta. Eu levo advogados, eu levo pessoal que... como é que fala? Cirurgião plástico, já levei pessoa para falar sobre o cabelo, pessoal da USP, médico do Einstein, que eu levei para falar sobre o acidente lá do filho do Abílio Diniz. Então, ele foi o que era... Isso que eu ia falar, você cria suas pautas, você tem uma equipe que te ajuda, como que... Não, a pauta geralmente tem um produtor, nosso produtor lá, Tom Arruda, ele dá uma linha de pauta. Certo. Eu tenho a liberdade no programa de convidar quem eu quiser. Eu como também sou diretor na OAB, hoje já sou diretor na OAB, então, quer dizer, tenho muitos amigos advogados, que é a minha área, ou então arquitetos, mas eu procuro não misturar muito, assim, de fazer um programa de amigos. Uhum. São meus amigos, as portas estão abertas para isso. Que nem agora eu levei também, agora nas eleições, o candidato Emael, não para falar de... Como que foi? Olha, foi ótimo, até era meio pesado para mim, porque eu não queria fazer o meu... Né, eu falei, puxa, fazer um programa por política, quando a gente fala de política e religião, é complicado. Falei, puxa, eu vou colocar política, mas não foi assim... político. Eu fui mais para o lado de perguntar para o Emael por que ele se candidata há vários anos e o que ele poderia fazer diferente. Porque a gente sabe, quando fala em político, fala, bom, vai ser a mesma coisa. Mas ele já está com uma idade. Não muda, mas ele deu umas explicações, ele falou de algumas coisas da Constituição, ou seja, passou a ser uma entrevista, não é aquela coisa, vote em mim, vote em mim. Não. É chato. Isso nem eu aguento. Então, não é isso. Ele simplesmente colocou as coisas que ele já fez. Foi um bate-papo legal. Então, eu levei político, médicos, sexóloga. Sexóloga é barato, né? Sexóloga, vou levar de novo. Leva. Eu quero trazer aqui também. Não, pode trazer. É sucesso. Por favor. É sucesso porque a gente faz aquelas perguntas picantes que o ouvinte quer ouvir e é gostoso. Que quer saber as respostas? Quer saber as respostas, o que fala para a criança, o que fala para o marido, quando o marido vira irmão. Teve alguma lá que você aprendeu, que você falou, isso aqui eu vou usar para a minha vida? Com a sexóloga. Não, em resumo, ela sempre fala em reinventar. Sempre. Né? Sempre. Para as mulheres, ela deu aquela dica. Se você já está esperando o seu marido de pijama, se você já está com os bobs na cabeça, porque teu marido tem liberdade, não há problema algum, não vou sair hoje. Se você está... Essa frase, não vou sair hoje. Eu não vou sair hoje, para que eu preciso me arrumar para o meu marido? Ele chega cansado e também vai lá, coloca aquele calção, que ele nunca coloca o calção novo, ele coloca aquele que ele gosta, né? Aquela coisa, aquela camiseta... Isso que eu ia te falar, porque o maridão também passa... Nossa Senhora. Aí ele vai lá, ele senta, pega a cerveja dele, aí ele liga a televisão... Aquela cueca... Samba, canção, às vezes... Rastro atrás, meu amigo. Até furada, às vezes, uma meia furada. Pô, tô em casa, por que eu preciso ter uma meia boa? A mulher chateada. Quando o homem ou a mulher começa a cometer esses erros, está fardado. É igual agora. Eu, como advogado, nós fizemos muitos divórcios agora na pandemia. E aí, como que foi essa onda? Não, é que tem gente que descobriu que tem marido e tem gente que descobriu que tem mulher. Não, simples assim. Que até então ninguém sabia. Veja bem, você sair de casa de manhã, dar um beijinho na sua esposa, ir trabalhar e voltar só à noite, é uma coisa. Você acordar de manhã, agora vai para a sala, agora vem para a cozinha, agora para que eu vou limpar aqui, agora volta para o quarto. E você vê o teu marido, o assunto acaba. Nossa, e o teu marido olha a mulher. Bom, agora vai, o que vai? As crianças, cuidado, vai ver o cachorro. Gente... Aí eles chama o mercado, ele limpa, lava a cozinha, lava o negócio que chegou, tira o sapato na porta. E você sabe que soldado em quartel que é trampo, né? Se você está perto... Não, é verdade, Se eu estou perto de eu sou separado de tudo, já tive um bom casamento, não posso reclamar, mas
O que acontece? Você hoje, perto, às vezes, da esposa, ela olha para... Ou então vice-versa. Quando eu falo aqui, eu falo marido e mulher. Às vezes você encostou na pessoa, oi, querido, ainda bem que você veio, passa no mercado para mim. Aproveita e traz pãozinho. Isso, traz pãozinho. Ao contrário, é a mesma coisa. Você vê a mulher, pega uma cerveja para mim. Ou seja, quando o casal começa a se tratar, que a presença dele é útil para alguma coisa, e não para dizer, nossa... Alguma finalidade, às vezes até braçal, né? De pegar um negócio. Foi bom você chegar, pega aqui, vamos lá, vamos pegar a mesa. Aqui, me ajuda? Ótimo. Quando você passa a ser importante só para fazer alguma coisa, aí é um caso para pensar. E a sexóloga, com uma leveza, ela falou umas coisas pesadas, mas eu digo, sabe, tem aquele marido que a gente comete o erro. Às vezes a mulher vai lá e compra a melhor lingerie, compra aquela coisa, vai lá, se veste de coelhinho, espera atrás da porta. Aí o marido chega e que houve, hein? Está andando com alguém errado. Não, deve estar fazendo alguma coisa errada. O que você está assim? E a mulher perde todo aquele encanto. Tesão. Ou então ao contrário. E aquele marido que chega com flores e bombom, ele nunca faz isso. Não é data de nada, e ele fala, olha, passei... Flores e... Traiu, com certeza traiu. Não vem com conversa. Você parou para comprar flores? Não vem com conversa. Foi onde... Me conta a verdade. Você é um cara romântico, Mário? Sou. Não. Você é romântico? Depende. Não é... O que é romântico para você? Falar eu te amo toda hora. Não, romântico é trazer flores. Que nem eu vejo o marido chamando no mercado. Acho que foi domingo que eu estava no mercado. Ô mãe. Ah, não. Aí não. Ô pai. Aí eu fico sonhando aqui, eu falo... Como é que faz na hora H? Será que na hora H é mãe, vamos? Pai, tô adorando. Como é que é isso? Não deve ser, né? Mas isso é normal, hein? Chamar pai ou mãe. Então isso é um negócio meio complicado. Também é uma coisa que vai falhando o relacionamento casal, né? Eu acho que eu sou muito prestativo. Não é romântico. E eu, por ser leonino, eu acho que eu sou um pouco sedutor. Ih, olha lá. Eu gosto de fazer a coisa... E ele fez sedutor e ele fez a carinha, fez sedutor. Não, sedutor. Não é aquela coisa da mulher chegar e falar assim, tô aqui para você, não perdeu a graça. Entendi, tem que ter uma magia. Se a mulher olhar para mim e dizer, eu quero sair com você, não é mesmo? Mas não vai ter jeito, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Agora, se a mulher falar que gostou, quem sabe um dia, mas eu estou lá não sei aonde, posso ir... Você vai fazer alguma coisa esse final de semana? Nada. Aliás, estou livre esse final de semana. Estou chegando junto. A sedução, acho que todo casal... Você já deu um corte, mulher? Muitos. Um cortão assim? Muito. Aliás, até na rádio. O pessoal manda para você? Não é que manda. Às vezes não, agora você vai contar, Mário, a gente quer saber. Você não me cantou na rádio, não, né? Não, na rádio não. Não? Na rádio não. Então não cantou. Então... às vezes não é cantada, às vezes aquelas insinuações que você fala, não tem nada a ver, não tem... Alguma, vai, que você possa falar nesse horário? Não, eu digo assim, é da pessoa, de repente eu falar, ó, curte o meu Instagram, porque eu tenho mania. Agora é assim, né? Te conheci, agora você fala, entra no meu Instagram, põe no meu YouTube, assiste o meu programa. Aí, de repente, ela fala, mas só isso? Não dá para comparecer? Você não quer o meu celular, por exemplo? Não fica mais fácil pelo WhatsApp? Aí você fala o quê? Não, se for... Bom, ainda não aconteceu, não veio nenhum milagre, não caiu nenhum papai. Nós estamos no mês de... Né? Ainda não chegou Natal, né? Não, Natal ainda não chegou. Então, se não chegou Natal, eu digo, não pode ser um presentão assim. Aí você tem que ser... tem que ser uma brincadeira. Eu sou, né? Eu brinco, né? Aliás, eu acho que eu brinco até demais, porque, na realidade, se passou alguma cantada, eu não percebi. Porque você está solteiro até agora? Mas... eu sou difícil. Você é difícil? Você acha que é por isso que você está solteiro? Eu estou bem. Dizem que para você ter alguém, você primeiro tem que estar bem. Eu me lembro que na separação eu fiquei 5 anos em terapia até para entender esse mundo de morar sozinho. Claro. E hoje, para morar com alguém, acho que eu preciso de mais 5, porque eu preciso entender que 2 corpos, você vai pôr o copo aqui. Eu moro num apartamento que meus filhos pegam no meu pé porque diz que é showroom. Eu não uso a minha cozinha, mas tem uma cozinha eu tenho uma cozinha maravilhosa, tudo de... Né? Mas ninguém pode usar. Pode, mas vai lavar? Limpa. Vai lavar? Depois que sair. Vai lavar? Apesar que eu tenho... A menina lá cuida bem, eu tenho... Mas você prefere pedir um iFood? É tão prático. Agora, chegou, comeu, jogou fora, tá limpo. Tá limpo. É isso. A cama agora eu aprendi, eu entrevistei o Dr. Bactéria.
Como foi a entrevista? Ótimo. Aliás, eu fiz aquela. Né? Não, eu fiz uma pergunta picante para ele. Você fez? Eu fiz porque é o seguinte: ele fala que não pode encostar aqui, eu não posso pôr a mão aqui, eu não posso pôr. O celular é a coisa mais suja que nós temos, é o celular, porque. Aliás, ele falou: ninguém leva o celular para o banheiro, né? Ninguém. Porque o celular é o lugar que tem mais bactéria. Leva. Aí ele falou: para beijar, para encostar, você abraçar alguém. Aí chegou uma hora que eu não aguentei. Eu falei: doutor. Eu me pergunto, eu falei que estavam me perguntando, né? Eu falei, estão me perguntando aqui. E na verdade era você. Era mim. Eu falei, sexo. Deitar com uma mulher. Como é que faz? Porque como é que eu vou fazer o quê? Vou passar álcool na mulher primeiro? Primeiro que arde, né, doutor Bactéria? Então, arde. Aí ele deu risada, ele falou que isso já tinham perguntado para ele, que tem gente que imagina que ele flamba a mulher primeiro, para depois sair com a mulher. Não é nada disso. Ele não flamba? Não. Eu achei Ele falou que... Não, ele falou que aí o que ele tem que evitar são esses jovens, por exemplo, na noite. Eu já passei por isso, porque os meus filhos já falaram: pai, hoje eu beijei 5, hoje eu beijei 8, hoje eu beijei. No carnaval, beijei 10. Então, é uma banalidade, que na minha época não era assim, mas eu digo, hoje, então você tem que tomar cuidado, porque as doenças estão aí, existe a bactéria, lógico, tem que tomar cuidado. Então, em tom de brincadeira, ele falou: não é nada disso, é que realmente. O que eu aprendi com ele que eu estava te falando? Você não deve arrumar sua cama de manhã, porque eu aprendi que quando acordo, eu arrumo a minha cama. A primeira coisa para a tarefa, né? O cérebro saber. Eu arrumo a cama, né? Eu arrumo. Mas não, você está juntando as bactérias e cuidando do acro. Porque o que você tem que fazer? Abrir a janela, deixa o lençol, a forma que você dormiu lá, né? E arruma a cama antes de dormir, porque durante o dia, o que aconteceu? A bactéria, o acro... Se eu tivesse falado isso para minha mãe anos atrás... mas nós somos do tempo que a primeira coisa que a mãe mandava era o quê? Arruma sua cama. Isso quando não era para acordar cedo e arrumar a cama, porque pode vir uma visita, que eu estou esperando há 60 anos. Porque vai vir a visita, né? Arruma tudo, tem que estar em ordem a cama, porque pode vir uma visita. Até hoje, aquele jogo de jantar que você tem, que fala, não, isso aqui é quando tiver um jogo... Lacrado. Desde o casamento dela. Então está guardado, porque um dia vai vir uma visita e a gente vai usar. Você passou muito isso, você que é um expert nos divórcios, de clientes seus, que foi muito deprimente? Eu já tive clientes que a pasta de dente incomodou o casal, porque eu não sei porquê, mas tinha gente que pega a massa, que eu também não entendo, e ele tinha que ser dobradinho até o fim. Certo. E a mulher fazia assim. Ele não aguentava mais. Quer dizer... Você vê que loucura. Olha o que pode atrapalhar a vida do casal. A cortina. Um gostava que a cortina tinha que ficar fechada, mas sem o forro. O outro tem que fechar total, não quero que veja nada. Um incomoda o outro. Coisas banais. A princípio, você tenta fazer uma reconciliação? Todo advogado, um bom advogado. Porque nós tenta. somos mais psicólogo do que advogado. Né? Porque a gente perde muito tempo numa consulta, geralmente demora 1 hora, 2 horas, porque primeiro que a pessoa está querendo contar a vida inteira por que ela brigou com a irmã. Que eu não estou preocupado por que ela brigou com a irmã. Eu estou preocupado em saber o que ela quer da irmã e o que a irmã quer dela. Para ver juridicamente o que eu posso fazer. Mas tem que ouvi-lo, é um desabafo. Marido e mulher, então, é brincadeira. E se trouxer os dois no escritório, vira lá a roupa sua. Aí você descobre coisa que você dá risada. E dá risada mesmo. Porque como eles estão fervendo, eles falam a besteira e nem sabem que estão falando besteira. Sabe. Porque, se a pasta de dente é um problema, compra 2. Deixa uma aqui, outra aqui, cada um faz com a sua. Mas o outro não admite que a dele está amassada e a minha não... É umas coisas que... todo ser humano, se deixar, começa a viver isso. É o famoso toque. O toque atrapalha um casal. Sem contar quando fala... O toque atrapalha o casal e às vezes pode favorecer, viu, pessoal? Dá uma tocada. Mas toque. Se tiver o toque... Depende. Aliás, teve eu estava vendo no próprio TikTok, né? Que o homem chega em casa, a primeira coisa que ele faz, ele dá um tapinha... Ela tá lavando a louça. Eu vi isso. Você viu? Aí o dia que ele não bateu, ela olha e fala: o que aconteceu? Palhaçada é essa? Porque alguma coisa aconteceu. Por que ele não bateu? Então, aliás, viver, vamos dizer, um casal tem que né? Ninguém vai colocar ninguém na redoma. Não. Ainda mais com isso aqui de celular hoje em dia. É WhatsApp, é Instagram, é Facebook, é gente te convidando para tudo. A todo momento, a toda hora. Você é assediado toda hora. Eu sou do tempo que quando a gente mandava flores para a secretária, era um gesto
vamos dizer... De carinho, de gratidão. Hoje empresário nenhum está mandando flores para a secretária, nem chocolate, nada, porque já virou Aliás, assédio. eu vou pedir até para a Tati, acho que está mais perto, para trazer aqui as flores da Carol. Não. Que é um beijo, uma gratidão ter você aqui no meu Olha, programa. mas que obrigado. Então, Olha, Carol ganhar Flor. flores, que prazer, hein? Olha, gente. Muito Olha obrigada, só, Tati. Olha, Su. Carol Ei. Flores é minha parceira aqui já há um tempão, faz todos esses arranjos aqui para nós. Olha, vai ficar lindo na minha sala, lá o meu showroom. É mesmo? O seu showroom, meu que não showroom. pode... Pode por aqui? Pode. O meu E o showroom. cheiro é de verdade, você viu que o Olha, cheiro... Muito, olha, obrigado, viu? Obrigada Carinho, a tá vendo? você. Um gesto desse. Aí. Mas não faz muito que eu me apaixono, tem esse Ai, problema. caramba, Carol, Não, tá aí fogo, hein? Recebo flores aí. Então, quer se apaixonar? Não, Então olha, pode entrar aqui, mande Ju. flores. Outro tem mais? presente, outro presente você para tá você. O que é isso aqui? Deixa eu Aqui ver. é do meu parceiro, obrigada, Ju. Caricaturando. É meu parceiro, também é o segundo ano. Eu não vou pedir para ele me caricaturar, porque de repente ele põe o rosto afastado, eu tenho um probleminha genético. Que é o quê? O nariz? Não, né? É um pouquinho. Não, o nariz é perfeito. Não. O rosto que está afastado um pouquinho assim. É. Mas o nariz é perfeito. Obrigado, viu? Carinho. Mas abre aí a canequinha, que a gente quer que você veja a caneca. Olha lá, hein? Que é do Marcelo. Olha só, olha aqui, gente. Essa, olha aqui, ó. Tem que ter a sua caricatura. Mas ele ainda bem que ele fez de frente, ele foi carinhoso. Não, ele falou assim, gostei desse ele não cara, sacaneou, doutor não. Mário Rico. Eu falei, Ele não sacaneou, olha lá. Olha, obrigado, viu, Marcelo? Olha, essa daqui vai para showroom lá de casa. Showroom. Depois manda Sofá foto. tá em ordem. Sofá tudo arrumadinho. Tudo bonitinho, com foto. Aqui, olha. Maravilhoso. Olha, ele tá com a produtora aqui, ó, que faz tudo. Olha, gente... Bom, estamos nos encaminhando para o final do programa, não é Já isso? estamos no final? Mas eu falei demais, eu não queria falar nada. Não, você nem eu falou. Eu combinei que eu não ia falar, né? Você nem falou, cara. Não, eu fiquei tranquilo? Acho que ficou, não ficou? Tranquilo. Então pode falar um pouquinho. O que você ia me perguntar mesmo? Eu vou te perguntar, fazer a pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui no programa. O nome do programa é Sucesso a Tiracolo, né? A tiracolo é aquela bolsa que você carrega pertinho de você, não é? Então, Mário, qual o seu segredo de sucesso que você carrega perto de você, a tiracolo? O que você fala assim, Sil, esse foi minha chave de sucesso? Acreditar. Aqui, por exemplo, eu estou aqui agora, eu já estou copiando o teu produtor, eu já estou copiando a caneca, eu já vi a flor, eu já vi esse comes e bebe, eu não estou aqui por acaso. Sim. Uma oportunidade. Então, a mesma coisa a rádio. Hoje eu estou na rádio, é uma oportunidade. Não vivo da rádio, está sendo gostoso, está vindo patrocinadores para a rádio. Que bom, fico muito feliz. Eu não estou nem indo atrás, mas está indo. Tem gente já projetando outras coisas. Eu não tenho intenção de ser artista, o ego não é isso que vai me movimentar, porque eu quero a minha praia, eu quero viajar. Aliás, né? Já tenho uma idade que eu tenho que aproveitar a vida. Não vou começar a trabalhar. Embora eu tenha. Tem que aproveitar muito. Embora Roberto Marinho começou com 64, uma TV Globo. Que sucesso. E que sucesso. Mas eu digo, eu estou mais ainda para usufruir aquilo que a gente. Tenho 3 filhos e tal, maravilhosos. Estão comigo, uma vai ser médica, 2 são construtores. Olha que Quer legal. dizer, então tem muita coisa para eu tentar passar para eles. Mas trabalhar mesmo. Você quer dar uma desacelerada. Mas eu não deixo passar. Vamos dizer, a oportunidade. Então, eu acho que o principal é acreditar. E acordar de manhã com aquele espírito de que não é um dia de trabalho, de labuta, e sim um dia que hoje eu nasci, hoje eu fui na rádio, hoje eu passei lá, até o problema fica leve. Porque aí na arquitetura tem problema, fala, gente, arruma um jeito, tem que ser assim. Na advocacia, põe a petição, depois a gente vê o que dá. Quer dizer, tem que caminhar, não sair desse limbo. Leveza. Agora, eu sou criticado por ser elétrico, né? Porque eu estou no celular, estou na advocacia, estou falando de arquitetura, estou falando de rádio. Então, o tempo inteiro tem alguém que está do meu lado dizendo, cara, para. Você toma café? Eu vou... Só de manhã. Mas você vai Graças infartar. A Deus. Eu falei, é mais fácil infartar quem está me ouvindo, porque... Você tá calmo, tá tranquilo. Agora, e outra, falar com as mãos, né? Eu não tenho jeito. Italiano. Mas tem, isso aí não tem jeito. Então, não acho que a razão do sucesso, né? Eu consegui, graças a Deus, o que eu queria, encaminhei, mas é acreditar, é ver as oportunidades, porque dificuldade todo mundo tem. Cada um, só o tamanho que muda, né?
Exato. Então, o Bill Gates tem a certeza que ele tem as dificuldades dele. Com certeza. Né? E também como a maestria que você passa dessas dificuldades. E aí? É Parou igual na a água do mar. primeira? A água vai, né? Você tem que passar pelos obstáculos. Exatamente. É isso. Flui. É como você tem que encarar o teu obstáculo. Eu já vi gente passando necessidade e brincando. Tá vendo? Hoje eu não tenho nada para comer, mas olha, você precisa ver. Hoje eu tive que fazer isso. O brasileiro, em geral, ele é muito criativo. otimista. Criativo também. Ele é criativo. É verdade. Eu me lembro que morreu a rainha, eu estava na rádio quando morreu a rainha, Elizabeth. e já tinha memes, era 15 minutos, 20, já tinha piada, tinha coisa falando. Eu falei, gente, mas como o brasileiro já... É muito criativo, muito rápido. Muito criativo, muito rápido. É muito rápido. E no direito também tem que ser criativo, porque direito por direito, o código é o mesmo. A nossa profissão é muito ligada a artista, ator com advogado. Eu entrevisto os atrizes e atores, e nós estávamos falando, ele falou, Rica, mas você também é um pouco artista. Eu falei, eu não sei, por quê? Porque você tem que vender um personagem. É um papel que a gente... Ou você acha que a gente também não fica triste, ou ou alegre? É normal, como qualquer outra pessoa. Agora, você tem várias maneiras. O dia você vai passar. Então, que passe da menos suave. Doloroso. Menos doloroso. Exatamente. E agora, suas considerações finais aqui para a câmera? Opa, a lente aqui? da verdade. Deixe suas redes sociais. Eu posso falar, então? Por favor, por favor. Então, Rica Regularização de Imóveis, vocês podem procurar pelo Google, tudo é fácil de achar. Tem a GRX Construtora com os meus filhos, está bombando em Indaiatuba, maravilhosa. Construtora GRX no Instagram. Construtora GRX no Instagram. E um principal hoje, que é a rádio, que vai lá e coloca Rádio Trianon, ou então entra no YouTube, Mário Rica. Facebook, Mário Rica. Instagram, Mário Rica. Mário Rica. 2 Cs. É falta de criatividade? 2 Cs. Sempre 2 Cs, hein, Sempre galera? 2 Cs. Colocou, já vai estar no ar, e agora, semana, amanhã já está entrando no YouTube ao vivo. E olha, estão me cobrando aqui. Muito importante. Vai lá e inscreva-se. No canal. É tão importante. É muito importante. É muito importante. É demais. Inscreva-se. É demais. Inscreva-se. Vai lá correndo, se inscreve no canal. Vai no Instagram. Do Mário Rica. Como é que é? Segue. Agora eu estou aprendendo a Segue, isso. Segue. Facebook, que é? Compartilha. Seguir também. Seguir também. Página. Isso. E pode mandar e-mail, pode... Manda no TikTok também. Você tem TikTok ainda não tem. Vai ter. Vai ter? Pode procurar lá que vai ter. Mas eu não sou muito sério pro TikTok, lá não é muita... Não? Aqui, ó. Aqui... Ela falou aqui, dois caíram para trás aqui. A Tati abriu o TikTok aqui, nosso. Tem a Júlia, que é nossa social media. Vamos abrir o TikTok de Mário Rica. Vai abrir, sim, senhor. Vamos abrir também. Então, eu estou em todas as redes sociais e estou no net lá, que eles falam que é todos os aplicativos net da Rádio Trianon. Ótimo. A Rádio Trianon está aqui na Paulista, no prédio da Gazeta. Que é maravilhoso, adorei. Os convidados vão até lá. Eu todo dia, do meio-dia a 1, ao vivo. Pode fazer as perguntas no ar. Fazemos isso. E eu deixo o meu convidado falar. É isso aí. Você deixa mesmo. Eu deixo. Ele deixa aberto para ver. Eu dei um monte de recado lá, foi maravilhoso. Não, eu deixo o meu convidado falar. Aqui eu estou falando porque eu sou... Não, mas lá eu deixo. Você fala, deixa falar. Eu deixo falar, deixa falar o merchan dele, o que ele faz, deixa dar o telefone. Eu falei da Rede TV, eu falei do meu podcast, falei de tudo. Aliás, eu te vi no SBT lá. Você foi viu sucesso, no Arena? Arena, foi sucesso, hein? Ao vivo. Ai, obrigada. Então, hoje no SBT, acho que eu só chego até a porta ali do SBT. Eu não sei. Por enquanto, Mário Rica, eu acho que eu só chego até a porta. Vamos trabalhar melhor com isso. Vamos trabalhar melhor. Vamos trabalhar melhor. Quem sabe eu estou lá agora de uma outra forma. Muito obrigada, Mário, pela tua presença. Olha, obrigado aqui. Mesmo, muito obrigado. Amei obrigado pelas demais. flores, obrigado por Marcelo. Gente, sempre. aguardo vocês. Volte sempre aqui, hein? Obrigado, querido. Você já está convidado para ir lá no Por favor. Não, eu vou lá, Trianon sempre. Gente, um beijo imenso. Toda segunda e sexta tem Sucesso a Tiracolo, 19 horas. Se não é inscrito, já se inscreve agora. Aciona o sininho e vem com a gente. Beijo, amo vocês. Tchau, pessoal.